A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro de Lages. Você é o nosso convidado para as nossas programações no domingo. Às 9h30 da manhã nós temos a nossa escola dominical e às 19 horas o nosso culto. Deus esteja abençoando você e sua família. Se você se sentir à vontade, venha nos visitar, então, aos domingos. Nós vamos ter uma palavra agora dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Muito bem, queridos, nós estamos no mês de agosto, então, fazendo uma reflexão sobre a figura de Deus como Pai, e esse pai que vai em busca dos seus filhos perdidos, né? Então nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando. O texto de hoje é um texto muito conhecido, um texto muito significativo, no Evangelho de João, capítulo 17, é uma oração de Jesus, conhecida como uma oração sacerdotal de Jesus. Vamos orar para que Deus nos abençoe e nos ilumine na pregação da palavra. Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, ó Deus. Clamamos ao Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, com a Tua presença, com a iluminação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, no nosso coração, nas nossas mentes, para que a Tua palavra nos transforme, ó Deus. Nos transporte do reino das trevas para o reino maravilhoso da Tua luz. Porque somos o Teu povo, rebanho do Teu pastoreio, e a Tua palavra é o meio de Te conhecermos, ó Deus. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos pela nossa cidade, pelos nossos queridos irmãos e irmãs espalhados, ó Deus, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo. Que o Senhor esteja nos livrando do mal, esteja curando os enfermos, esteja nos livrando, ó Deus, deste momento de medo, de pandemia, de terror, de morte, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus que pedimos ao Senhor. Amém, Senhor. Amém. João 17, então, como eu disse, é uma oração chamada sacerdotal, né? Conhecida como oração sacerdotal de Jesus. É interessante essa figura do sacerdote, que Deus usa 3 figuras no Antigo Testamento: o sacerdote, o rei e o profeta, e eles são chamados, a figura que Deus usa para eles é como um pai, né? Então é a figura de pai na figura, no trabalho que eles têm de pastorear, também são conhecidos como pastores. Então o rei pastoreia a nação, o sacerdote pastoreia a igreja, né? O profeta também pastoreia, e é pai por excelência do cuidado daqueles que estão na sua missão, né? Então nós vamos ler todo o capítulo de João, do Evangelho de João, capítulo 17. Então diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a
todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eles eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para com que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Que texto profundo, é um momento de intimidade de Jesus com Deus Pai, é uma oração em favor daqueles que estão ali com ele e mais, uma oração em favor daqueles que viriam a crer nele ou que irão crer nele ainda no futuro. Essa oração é dirigida a nós também, que hoje estamos aqui, que hoje confessamos o nome do Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, que hoje reconhecemos Jesus Cristo como Filho de Deus, e é isso que ele está intercedendo por nós, que nós o conheçamos Deus Pai através de Jesus Cristo, o que ele fez. Então, como o nosso tema é Deus como uma figura de Pai, e essa figura de Pai está em busca dos seus filhos, nós olhamos para esse texto, para essa oração, para essa intimidade do seu filho com o Pai. O primeiro
ponto que eu coloco aqui é que o conhecimento, ele é intimidade, né? A Bíblia traz muito essa palavra conhecimento, mas é no sentido de você ter intimidade. O conhecimento é o conhecimento íntimo. Muitas vezes até o conhecimento é usado para descrever uma relação sexual do marido e mulher. Fulano conheceu fulana, né? No sentido da intimidade, né? Então, a linguagem, o linguajar bíblico se refere a isso. Nós estamos vivendo na era da tecnologia e para nós conhecimento é a informação que a gente pode obter, né? E quanto mais informação nós temos, menos a gente sabe das coisas, né? Os filósofos já falaram, eu só sei que nada sei. Então, informação não é necessariamente intimidade. E esse conhecimento que é uma intimidade com Deus, nesse sentido de a gente conhecer Deus de um modo a nós confiarmos em Deus, a nós crermos em Deus, termos fé no Deus Criador e, principalmente, essa fé no Deus Criador nos leva ao conhecimento do seu Filho Jesus. Deus planejou tudo isso. Jesus até dá uma pincelada aqui, né, de que o que ele veio fazer aqui estava planejado muito antes, não no tempo, mas na eternidade, né? Ele pede aqui na sua oração que, no versículo 5, né, a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo, né? Então, é tão misterioso, tão profundo esse texto, essa oração de intimidade de Jesus com Deus, que essas coisas a gente passa meio raso por elas, mas a teologia se aprofunda na questão exatamente do conselho de Deus antes da criação de todas as coisas, né? E Jesus estava lá, antes que houvesse mundo. E Deus planeja a nossa criação e também a nossa redenção antes que houvesse mundo, tá? Então essa intimidade, essa relação com Deus é uma relação de intimidade pelo conhecimento que nós recebemos do próprio Deus que se revela. Ele providencia essa autorrevelação, né? E ele escolhe as coisas pequenas, ele escolhe um povo pequeno, um povo que não podia. Ele promete já lá na criação a nossa redenção através do descendente da mulher, que é Jesus Cristo. Então esse versículo 3, ele diz assim, o conhecimento, qual é o conhecimento que nós devemos ter de Deus? Qual é o conhecimento, a revelação de Deus para nós? Em versículo 13 diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então essa revelação, esse conhecimento, ele é bem fácil na questão de entendermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E agora, ele é fácil de entender, mas é difícil de aceitar, né? Nós temos aí grandes religiões no mundo, temos 3 principais religiões do mundo, e só uma delas aceita Jesus como o Filho de Deus, o divino Jesus, né? Que é o cristianismo, né? Obviamente. E nós temos as outras 2 grandes religiões que também partem do semitismo, né? Que é o judaísmo e o islamismo. Então são as 3 maiores religiões existentes no mundo hoje, partem da mesma raiz praticamente, mas divergem aí exatamente na questão da revelação de ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, que se encarnou e veio para morrer por nós. Então essa oração, essa intimidade de Jesus com Deus revela, primeiro, a eternidade de Cristo, de Jesus Cristo, e segundo, que a sua relação com Deus é tão perfeita e tão profunda que eles se declaram um só, né? Nós temos aí religiões também que dizem que Jesus não é Deus, né? Que não é da mesma substância, né? Mas a nossa declaração de fé teológica diz que é da mesma substância. E ele nos dá a conhecer isso.
E isso que é importante a gente reconhecer também. Que ele nos dá a conhecer, ele busca essa intimidade, a revelação busca que nós nos tornemos íntimos dessa revelação. E essa revelação ela é importante quando nós observamos em Jesus Cristo as ações do Pai, a palavra de Deus, a lei de Deus sendo perfeitamente cumprida nas profecias que foram feitas na Antiguidade, no Antigo Testamento, como dizemos aqui. E elas se cumpriram em Jesus Cristo, e quando você olha para o Novo Testamento, você vai ver um esforço muito grande de todos aqueles que estão ali declarando que conhecem Jesus a finalizar a história ou a enxergar o cumprimento de todas aquelas palavras que nós chamamos de profecias no Antigo Testamento, que se cumpriu em Jesus cabalmente. Né? A carta aos Hebreus ela é uma carta escrita para o povo hebreu, explicando a cada ponto, a cada momento, a própria lei de Deus que se cumpriu em Jesus, que não precisam mais repetir todas aquelas formalidades da religião, porque em Jesus se cumpriu. Então esse conhecimento ele é uma intimidade. E esse conhecimento ele é acessível, né? Versículos 6 e 7 aqui do capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz assim de maneira muito direta: manifestei o teu nome aos homens. Ou seja, Jesus, é interessante isso também a gente pontuar, Jesus é que nos apresenta a Deus como figura de Pai. Ele que nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Ele que apresenta Jesus como Abba, né? Abba, Pai. Então esse Pai nos adotou através do seu Filho unigênito Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus, mas nós costumamos ouvir, né? Na nossa sociedade brasileira, por exemplo, né? Que todo mundo é filho de Deus. Não é bem assim, tá? Quem é filho de Deus é aquele que crê que Deus é seu Pai. Né? E como é que nós revelamos o Pai em nós? Se nós somos obedientes ao Pai, se nós refletimos ao Pai, se nós honramos o nosso Pai, se nós glorificamos o nosso Pai celeste. Né? A comparação que Deus faz é com os nossos pais terrenos. Inclusive nos 10 mandamentos está lá: honrar pai e mãe, para que se prolongue os nossos dias sobre a terra. Então a comparação, como eu já disse na outra meditação, é também Deus comparando os pais terrenos com aqueles que podem dar boas coisas aos seus filhos, mesmo sendo maus. Né? Mesmo os pais terrenos sendo maus, sendo pecadores, sendo capazes de cometer pecado, coisas ruins, mas para com seus filhos o cuidado é um cuidado paterno, é um cuidado de sobrevivência. Né? Então esse conhecimento ele é claro, ele é direto, ele é acessível, e nós entendemos também na nossa teologia, na nossa denominação, que Deus ele se revela de 2 modos principais. Primeiro, a criação. Né? O apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos que é indesculpável ao homem se ele disser que não existe Deus, porque a natureza está aí para nos exibir que há um Criador, há uma inteligência por trás de tudo que está criado, não há nada por acaso, porque as coisas que são feitas ao acaso não são organizadas, né? E a gente fica impressionado com a organização, com a inteligência das coisas que nós podemos observar na natureza. E também a manifestação especial de Deus, a revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus, que ela nos revela quem? Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador. A natureza, a revelação natural, ela não tem esse poder de nos dar fé, né, de que esse Criador é o nosso Redentor também, ele pode nos redimir dos nossos pecados. Mas a palavra, a revelação especial, que é a palavra de Deus, ela nos traz a revelação de que nós somos perdidos e que nós necessitamos do nosso Redentor. E, para finalizar, meus queridos irmãos,
O conhecimento, esse conhecimento, essa intimidade, ela é um conhecimento que nos leva à salvação, como nós falamos, que esse conhecimento é acessível, é direto, ele é fácil, né? Da criança de peito, né? Das crianças, dos pequeninos, Deus tira o perfeito louvor, mas esse conhecimento também nos leva a uma replicação desse conhecimento. Por quê? Porque nós nos sentimos acolhidos por Deus, salvos para a eternidade. No versículo 20, ele vai pontuar o seguinte, que Jesus não está rogando por esses, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E como é que essa palavra vai chegar às pessoas? Aqueles que creem, replicam, falam, evangelizam, compartilham a palavra, né? A palavra do nosso século aqui é compartilhar, né? Compartilhamento. Então compartilham a palavra de Deus, que revela Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que tem um Pai que nos ama. E esse é o último ponto. Esse conhecimento, essa intimidade é do verdadeiro amor. No final do texto, Jesus, no final da sua oração, Jesus diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, o objeto da revelação de Deus é o amor. O amor em Jesus Cristo, que se entregou por nós, e essa entrega, uma entrega substitutiva pelo meu pecado, pela minha culpa, que é a abominação a Deus, mas ele providenciou a nossa salvação através dessa morte vicária. Então nós louvamos a Deus por essa missão. Em teologia também nós chamamos isso de missio Dei, ou seja, a missão é de Deus, né? A missão de Deus em vir buscar os seus filhos, os pecadores, os que estão perdidos. E essa missio Dei, ela se revelou em Jesus Cristo perfeitamente. E ele não roga por todo mundo, não. Roga por aqueles que Deus deu a ele. E esse conhecimento, essa revelação e essa entrega, essa intimidade, aqueles que Deus escolheu vão dar ouvidos à pregação do Evangelho. Por isso que nós temos uma igreja, e a igreja não é somente uma instituição, ela é um organismo, não é uma organização somente. A organização é necessária para a sobrevivência na lei dos homens, mas a igreja sempre sobreviveu. E se você conhecer um pouquinho da história da igreja, muitos regimes se levantaram para tentar calar a igreja, para matar a igreja, principalmente os regimes totalitários. Mas hoje que nós vemos, principalmente o país mais fechado que nós temos hoje é a Coreia do Norte, a China, né, também é outro país, é onde o evangelho está explodindo, onde milhares de pessoas estão se rendendo a Jesus. E lá tentaram calar o evangelho matando os cristãos. E estão até hoje perseguindo, matando os cristãos, mas a igreja não morre porque ela é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo. Cristo está vivo. Nós somos parte desse corpo. E essa revelação somente vem através da palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse aqui nessa oração, isso que nós cremos e isso que nós fazemos. Nós multiplicamos, replicamos, compartilhamos e vivemos a palavra de Deus. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, nos livre do mal e esteja guardando a cada um de nós. Até o nosso próximo encontro. Tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar.
mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança.